A 17ª parábola contada por Jesus na Bíblia é a parábola das coisas novas e velhas. Está lá ainda no texto de Mateus 13, depois de um monte de parábola que diz assim, lá no Mateus 13, no versículo 51, 52. Então Jesus perguntou, vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam, sim. Então Jesus lhe disse, por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Olha que interessante que nesse texto que lemos há um ensino de Jesus que é para os discípulos, uma reviravolta assim na compreensão deles sobre a sua missão. Jesus afirma que os discípulos são escribas, mestres da lei. Os discípulos são aqueles que têm a palavra revelada, mas que, diferentemente dos escribas que estavam ali familiarizados com o judaísmo, eles conseguiam sim lidar com as velhas verdades lá da antiga aliança e as novas verdades reveladas por Cristo, que é a nova aliança. Então a gente vai perceber que existe uma verdade a ser comunicada dentro de tudo que Jesus quer dizer. Então existe um movimento. Lá dentro de Mateus 13, de 1 a 3, a gente percebe que Jesus vai para casa, depois de ele contar, Jesus vai para casa, continua ensinando seus discípulos, explicando o que ele havia dito. E mais no íntimo de Jesus, Jesus explica a parábola do joio e do trigo, conta também a parábola do tesouro, da pérola e da rede que foi contada. E caminhando para o encerramento desse ciclo de ensinos de parábolas, é ele que Jesus agora aborda e pergunta: vocês entenderam realmente sobre essas coisas? E eles responderam: sim, nós entendemos. E Jesus se preocupa em perguntar para os seus discípulos se eles estavam entendendo o que ele ensinou por meio de tantas parábolas, de tantas coisas que ele acabou de falar para eles. E ele não quer que nenhum discípulo fique confuso, mas que entenda e conheça profundamente o que ele estava querendo dizer e fazendo. Jesus percebe como isso demonstra com cuidado especial com seus amigos. Você percebe que Jesus estava preocupado e você percebe como isso demonstra um cuidado especial de Jesus com seus amigos. Quando eles falam, por isso que quando Jesus fala, por isso tudo, todo escriba instruído pelo reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então é como um escriba. O Evangelho de Mateus, por exemplo, menciona os escribas com mais frequência. Então os escribas são os mestres da lei. E Jesus estava ali dizendo que eles, como mestres da lei, mas com a palavra revelada, não como os fariseus. A gente pode notar também que lá no texto de Mateus 8,19, um escriba expressa interesse em seguir Jesus. Então existe o escriba do reino, e é isso que Jesus quer dizer aqui. O escriba instruído do reino é o discípulo de Jesus que aprende dele. Após terem recebido novas instruções, muitas instruções sobre a realidade do reino de Deus. Cada um dos 12 homens, cada um desses discípulos, eles eram escribas. Deveriam seguir fielmente a Cristo. E quando ele fala que é semelhante a um pai de família, era comum naquele tempo que toda a família tivesse algo muito precioso em sua casa e que só o pai de família tinha acesso. E que somente o pai de família tinha acesso àquele lugar. Então todo cristão é convocado a ser um escriba, um pai de família, um aluno, um professor. Então todo aquele que se diz cristão, que segue a Cristo, todo esse por um momento, aquele que segue a Cristo é discipulado e vira discipulador, como aqueles discípulos. E a gente percebe muitas coisas. Se você não se vê, por exemplo, como imitador de Jesus Cristo, você vai ignorar um elemento vital
que é conhecer a Jesus. Se você não segue a Jesus, se você não quer ali ser o imitador de Jesus, você está cometendo um grave erro, que é não conhecer a Cristo Jesus. E se você não se vê como um discipulador, você vai negligenciar a importância dos relacionamentos em se envolver. Não se dá um crescimento mútuo. Quando Jesus fala aqui de coisas velhas e novas, essas coisas novas e velhas são talvez as mais difíceis de interpretar nessa parábola. Ao pesquisar, a gente percebe que a gente pode entender duas mentalidades duas posições, né? A mentalidade do escriba judaica das coisas velhas, ele tinha apenas a compreensão do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, então ele fazia todos os ritos religiosos, todos os costumes, e a gente percebe que no cristianismo existem algumas reviravoltas que nos deixam boquiabertos. O próprio Deus se encarnando, nascendo em uma família pobre que ficou num estábulo, demonstrando amor pelos rejeitados da sociedade. O ápice de toda essa reviravolta, morrendo numa cruz, como um ladrão ao lado de 2 ladrões, para conduzir todos aqueles que creem nele a se arrepender e terem a salvação. E segunda vertente, a mentalidade daqueles que têm as coisas novas. A gente percebe que por estar constantemente instruído por Jesus na nova aliança, essas pessoas tinham tanto conhecimento do antigo quanto do novo. E eles viram Jesus realizando milagres, realizando condutas, formas de trato, coisas maravilhosas, tanto que eles se maravilharam com a perfeita coerência entre o seu poder, entre a sua soberania, com a sua humildade. Então, a gente percebe que tudo isso é porque Jesus não está anulando as coisas velhas, ele está dizendo que existem coisas novas. Então, a gente acredita que toda escritura, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, é sim inspirado por Deus. Eu acredito nisso piamente, fielmente. Então, para não perdermos de vista que tudo isso se conecta com os outros apresentados até aqui em texto de Mateus, a gente vai perceber que todas as parábolas contadas ali nesse texto de Mateus 13, a parábola do semeador, do joio do trigo, do grão de mostarda, tesouro escondido, do fermento junto com o grão de mostarda, da rede, da pérola, todas essas parábolas são parábolas que Jesus vem nos ensinar sobre a nova aliança. Então a pergunta é: quanto nós temos recebido de ensino e quanto nós temos valorizado? Então não importa ao que a gente se apega com mais firmeza, o que importa é que nós não nos desviemos. Porque que se a palavra for falada, se a palavra for dita, mas uma palavra revelada, nós temos que obedecer a Cristo. Tem um texto que diz que vigiemos as nossas almas enquanto a questão. Levemos conosco para as reuniões das igrejas não somente nossos corpos, mas também as nossas mentes, os nossos corações e as nossas consciências. E sempre perguntemos nós mesmos: o que foi que aproveitei desse sermão? O que aprendi de novo? Quais verdades ficam gravadas em mim e em você? Que Deus te abençoe. Que você seja um pai de família que vai e tira coisas velhas e coisas boas e coisas novas. Em nome de Cristo Jesus, que Deus te abençoe.